Olá, meu nome é Rafael e nos próximos minutos nós vamos juntos mergulhar nos arquivos esquecidos do Homem Coruja brasileiro. Você vai descobrir os relatos mais aterrorizantes de agricultores a moradores de cidades grandes. Hoje, vamos investigar a possível origem dessa lenda que se recusa a ser esquecida e o que acontece quando a ciência tenta e falha em explicar o inexplicável. E o último caso que eu vou te contar vai fazer você pensar duas vezes antes de olhar para o céu à noite. Então, por favor, já deixe seu like e se inscreva para conhecer todos os mistérios que são explorados por aqui. O Brasil é um berço de criaturas fantásticas, do Mapiguari na Amazônia ao Caboclo d'Água nos rios. Mas algumas lendas não se contentam com as matas. Elas evoluem, se adaptam e invadem o nosso mundo de concreto e aço. E é nessa categoria que o Homem Coruja se encaixa. Uma entidade que parece ter cruzado a fronteira do folclore para a realidade, através de relatos que estão se tornando cada vez mais frequentes e mais estranhos. Vamos agora até as origens, onde toda essa história começou a ganhar vida. As zonas rurais. Lugares onde a noite é mais escura e o silêncio é avassalador. Ainda mais no ano de 2007, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Época que seu Osvaldo, um agricultor de 68 anos, estava voltando para casa em sua caminhonete depois de ajudar um vizinho na lavoura. Após o trabalho, o cafezinho e a prosa com seu amigo levaram muito mais tempo do que de costume. Então já era quase meia-noite quando o homem pegou a estrada. A estrada era de terra batida, cercada por um mato denso e alto. Seu Osvaldo conhecia aquele caminho como a palma da mão, então isso não era um problema. Mas naquela noite, algo estava diferente. Um cheiro estranho passava pelo ar, como se uma tempestade estivesse se formando, mesmo o céu estando curiosamente limpo e estrelado. E foi enquanto prestava atenção no céu que sentiu os pneus trepidarem, como se tivesse passado sobre alguma coisa na estrada, o que fez o homem parar imediatamente. Ele pegou a lanterna no porta-luvas e desceu, esperando encontrar um animal atropelado, talvez uma capivara, que é muito comum na região. Mas não havia nada, nenhum corpo, nenhuma marca de sangue, apenas um silêncio profundo e anormal durante uma noite que deveria estar repleta de pequenos sons de insetos e animais da floresta. E foi ali, parado no meio da estrada que corta a floresta, enquanto tentava entender o que havia de errado, que ele sentiu uma forte sensação de estar sendo observado. Seus pelos se arrepiaram, uma gota de suor escorreu pela sua testa, e nesse momento ele ergueu a lanterna lentamente, varrendo a escuridão da mata, só para se deparar com aquela coisa ali, parada entre duas árvores, a uns 20 metros de distância. Algo que a sua mente não conseguia processar. Aquilo tinha a forma de um homem alto, talvez com 2 metros de altura ou mais. Mas não era um homem. O corpo era escuro, coberto por algo que parecia uma plumagem densa e oleosa. A cabeça era totalmente desproporcional, parecendo estar virada de lado, e 2 pontos vermelhos intensos o encaravam fixamente. Os olhos daquela criatura que não piscavam. Seu Osvaldo ficou paralisado, com o coração martelando na garganta. No desespero, ele até tentou gritar, mas a voz não saiu. E foi enquanto o velho agricultor permanecia petrificado pelo medo que a criatura fez algo impossível. Ela abriu um par de asas enorme, que pareciam feitas de um couro escuro, como as de um morcego gigante. As asas se estenderam por pelo menos uns 4 metros de uma ponta a outra, e sem fazer um único som, a criatura se impulsionou para o céu e desapareceu na escuridão, bloqueando as estrelas por um instante, enquanto passava sobre o seu Osvaldo. E nesse momento parece ter sido libertado do seu transe de pavor, e correu para a caminhonete cantando o pneu na estrada de terra.
No dia seguinte, o homem contou a sua história no bar da cidade. Alguns riram, outros, os mais velhos, ficaram em silêncio, pois conheciam algumas histórias. Histórias que seus avós contavam sobre uma assombração alada que espreitava as noites da região e que era um presságio de morte. O relato do seu Oswaldo é a história que muitos acreditam ter sido o ponto de partida para a popularização da lenda, conhecida hoje como o Homem Coruja. Ela contém todos os elementos que definem a criatura: uma figura humanoide, alta e escura, olhos vermelhos e brilhantes, asas enormes e um voo completamente silencioso. O mais assustador, no entanto, é a sensação de pavor paralisante que as testemunhas relatam. Não é apenas um medo de um predador ou algo parecido. É como se fosse um terror primordial, como se estivessem na presença de algo antinatural. Mas e você que está assistindo agora? Já sentiu essa sensação inexplicável de estar sendo vigiado a partir da escuridão? Me conta aqui nos comentários como foi esse momento. Se fosse apenas um caso isolado em uma zona rural, a maioria das pessoas descartaria como uma imaginação ou invenção mesmo. Mas o Homem-Coruja não se contentou com as estradas de terra. A lenda começou a migrar para as cidades, onde os relatos ganharam um novo peso. Então vamos para 2013, na periferia de São Paulo, quando um grupo de 4 jovens estava em uma laje, conversando, como faziam quase todas as noites. Era um lugar alto com uma visão clara do céu e dos prédios ao redor, onde por volta da 1 da manhã, a conversa foi repentinamente interrompida, quando um deles apontou para o topo de uma caixa d'água abandonada a uns 100 metros de distância. Pois lá, sentada na beirada da estrutura de concreto, estava uma silhueta. Era grande demais para ser um urubu e não tinha a forma de uma pessoa. Parecia estar agachada, observando a cidade. Naquele momento, nenhum deles conseguia entender o que era aquilo. Alguma coisa que, seja lá o que fosse, a distância só fez eles ficarem ainda mais curiosos. Tão curiosos que acabaram gritando para chamar a atenção da figura, o que foi um grande erro. Lentamente, a criatura se ergueu e, como no relato do seu Oswaldo, abriu um par de asas massivas. Por um momento, ela simplesmente ficou lá, uma estátua demoníaca contra o brilho alaranjado do céu de São Paulo. Então, ela se jogou de cima da caixa d'água. Os garotos correram, esperando ouvir um baque, o som do impacto no chão, mas em vez disso, houve apenas um silêncio e a visão daquela figura mergulhando, com suas asas se abrindo completamente e ele planando por cima dos galpões, desaparecendo entre os prédios em instantes. Uma situação que, quando narrada, como eu estou fazendo agora, parece que demorou uma eternidade, mas que para aqueles amigos lá na hora não levou mais do que poucos segundos. Assim que esse relato ganhou as páginas e fóruns sobre lendas e mistérios, muitos questionaram se nenhum daqueles garotos não teria um aparelho celular capaz de fazer pelo menos uma foto da suposta criatura. Mas ao que consta nos relatos, o mix entre medo, curiosidade e a velocidade em que tudo aquilo aconteceu impossibilitou que qualquer um deles cogitasse fazer uma filmagem. Algo que fez muita gente questionar. Se fosse com você, vendo uma figura dessas no meio da cidade, qual seria a sua primeira reação? Pegar o celular para tentar filmar ou correr pela sua vida sem nem olhar para trás? Me conta aqui nos comentários qual seria a sua verdadeira reação diante de algo assim. Mas com base nesses relatos, o curioso da lenda desse ser é que ela foge completamente do padrão estabelecido por outros integrantes do folclore brasileiro que jamais deixam seus territórios. Criaturas das florestas se mantêm nas florestas, dos rios se mantendo nos rios. Mas por alguma razão, o Homem-Coruja transcende essa limitação, saindo do interior do país para ganhar um relato em uma das maiores cidades do planeta. Para entender o Homem-Coruja, precisamos olhar para trás, muito para trás. Isso não é um fenômeno da internet, é um eco de medos antigos. Em diversas culturas nativas brasileiras,
Existem lendas de seres alados e metamorfos. O Wayangá, por exemplo, é um espírito protetor dos animais, mas que também pode aparecer como um mau presságio, muitas vezes como uma figura espectral com olhos de fogo. A coruja em si carrega consigo um símbolo de sabedoria, onde para muitos povos ela teria o dom de saber quando uma pessoa vai falecer, surgindo nas vilas para comunicar às pessoas sobre o falecimento iminente de alguém. O que leva alguns especialistas em folclores a questionarem se não seria o Homem-Coruja uma personificação moderna desse medo da chegada da morte. Poderia de fato ser uma possibilidade, é verdade. Já que se nossos ancestrais viam um pássaro e temiam a morte, nós, com a nossa cultura pop cheia de monstros e seres inimagináveis, talvez vejamos a mesma ave e a nossa mente a transforme em algo mais moderno, como um monstro alado retirado de algum filme de terror. Essa teoria ganha ainda mais força quando conectamos o Homem-Coruja a outros fenômenos globais. O mais famoso talvez seja o Mothman, o Homem-Mariposa de Point Pleasant, em West Virginia, nos Estados Unidos. Uma criatura que nos anos 60 surgiu com relatos assustadoramente similares, sendo uma criatura humanoide alada com olhos vermelhos e brilhantes, cujo aparecimento precedeu o desastre de Silver Bridge, que desabou matando 46 pessoas. Já no Reino Unido, existe o Oldman, que também é um homem-coruja, da cidade de Molnen, que assombrou uma igreja local nos anos 70 e também é descrita da mesma forma. Seriam a mesma criatura vista em lugares diferentes ou são manifestações independentes do nosso inconsciente coletivo? Agora vamos puxar o freio do trem do horror e acender a luz da ciência. O que a lógica e a biologia têm a dizer sobre o Homem-Coruja? A explicação mais provável e a mais defendida pelos céticos é a identificação incorreta. O candidato principal é o jacurutu, também conhecido como corujão orelhudo. É a maior coruja das Américas. A sua envergadura pode passar de 1,5 m. Ela tem um voo quase completamente silencioso, graças à estrutura das suas penas. E o mais importante, seus olhos são enormes e refletem a luz, o que pode criar esse efeito de olhos brilhantes quando iluminados por um farol ou por uma lanterna. Seus chifres de penas podem, à distância e no escuro, dar uma impressão de uma cabeça com um formato estranho. Imagine a seguinte cena. Você está sozinho, numa estrada escura, o medo já está presente e, de repente, um jacurutu levanta voo de um galho próximo. Por uma fração de segundo, os faróis do seu carro iluminam os olhos do bicho, que brilham em vermelho ou laranja. As asas enormes se abrem. Seu cérebro, em pânico, tenta preencher as lacunas. A mente humana é especialista em pareidolia, o fenômeno de ver padrões como rostos ou formas humanas em estímulos vagos. A sombra da coruja, a velocidade, o susto, tudo isso pode se fundir numa imagem de um homem com asas. Outra linha de explicação é a histeria em massa e os boatos. Uma história assustadora como a do Sr. Osvaldo é contada e recontada, crescendo a cada nova narração. Pessoas que ouviram a história podem interpretar mal eventos comuns, como o voo de um pássaro grande ou um barulho estranho, e acreditar que também viram a criatura. Com a internet, uma única foto ou vídeo, mesmo que falso, pode criar um efeito dominó de avistamentos. Mas os defensores da existência da criatura têm um contra-argumento. Um jacurutu, o maior que seja, não tem 2 metros de altura, muito menos asas que chegam a 4 metros de envergadura. E, principalmente, ele tem a aparência inconfundível de um pássaro. Mas as testemunhas do Homem-Coruja são enfáticas. Elas viram uma forma de homem, com braços, pernas e um torso. Poderiam tantas pessoas em locais e épocas diferentes cometer exatamente o mesmo erro de identificação de uma forma tão específica? E quanto à sensação de pavor? Céticos dizem que é uma descarga de adrenalina completamente normal. Já crentes afirmam que é algo a mais,
uma aura de maldade, um terror psíquico que a criatura emite. E bom, a ciência não pode medir esse sentimento, então ele permanece no campo do subjetivo. Agora, o que seria mais assustador no final das contas? A ideia de um monstro desconhecido e alado que nos observa da escuridão? Ou a ideia de que nossa própria mente é tão frágil que pode conjurar esses horrores a partir de uma simples sombra? A resposta talvez seja aterrorizante em ambos os casos. Eu quero saber o que você acha dessa dualidade. Deixe sua teoria aqui nos comentários. Nós viajamos pelo interior do Brasil e pelas periferias das grandes cidades explorando o folclore e confrontando a ciência. A figura do Homem-Coruja permanece nas sombras, um quebra-cabeça sem solução. Cada relato, cada história contada em voz baixa adiciona uma peça a um mosaico de medo. Mas de todas as histórias que eu investiguei sobre esse caso, uma em específico se sobressaiu. E não por ela ter qualquer evidência que solucione esse mistério, pois ela não tem. E muito menos por ser totalmente verificável, dizendo onde aconteceu, com nomes, arquivos, locais exatos, pois infelizmente também não é. Porém, ela se destaca por ser especialmente perturbadora. Ela não vem de uma testemunha ocular, mais do que foi deixado para trás. É o caso de um estudante de biologia que em 2018 decidiu acampar sozinho em uma área de mata em Santa Catarina, conhecida por avistamentos dessa criatura. Ele queria provar que era apenas o jacurutu, mas depois de sair de casa, ele nunca mais foi visto. Sua barraca foi encontrada rasgada e seus equipamentos espalhados pelo chão. Lenda, histeria, identificação incorreta ou uma criatura real que divide o nosso mundo e nos vê como presas? A verdade sobre o Homem-Coruja do Brasil continua lá fora, na escuridão, entre as árvores e os prédios abandonados. Talvez a questão não seja se ele existe, mas quando você acidentalmente vai olhar para cima na hora errada. E se você sobreviveu até o final desse mergulho no abismo, se inscreva no canal e ative o sino, porque o medo não para por aqui. E agora eu te convido a conhecer o Silêncio Verde, um dos maiores e mais assustadores mistérios do Brasil. Basta clicar nesse card que está aparecendo na sua tela nesse exato momento. Muito obrigado por sua companhia até aqui e cuidado com as sombras. Elas podem estar olhando de volta.